Professor, dando um contexto e motivação sobre o nosso trabalho, nós entendemos que hoje a energia elétrica ela é fundamental em nossa vida, seja em hospitais, universidades, indústria e principalmente em nossas residências. Hoje nós entendemos que a energia elétrica ela é fundamental. Sem ela, nós não conseguimos ter uma boa qualidade de vida, né? E, diante disso, nós vamos olhar para os conhecimentos transmitidos a nós nessa matéria de teoria dos grafos, para representar a malha elétrica como um grafo, e analisar a conectividade, os gargalos e a robustez desta rede, professor. Bom, professor, nosso cenário de estudo ele é uma concessionária de energia que atende uma determinada região. Ou seja, nós estamos falando de uma malha composta por usinas, subestações, transformadores, barras e linhas de transmissões. Olhando do ponto de vista de teoria dos grafos, nós estamos olhando para um grafo G, onde V representa os elementos físicos da rede e E representa as conexões entre eles. Inicialmente, estamos trabalhando com um grafo não direcionado e não ponderado, para focar nas propriedades topológicas básicas, como quem está conectado a quem e como essa rede se reorganiza. O problema central e o objetivo geral. Na prática, as concessionárias elas possuem mapas físicos, dados operacionais, mas nem sempre têm uma visão quantitativa e topológica da rede. Ou seja, não está claro quais são os elementos mais críticos, como a malha se distribui, quando ocorre uma falha, qual o grau de robustez referente a diferentes tipos de perturbação. Nosso trabalho tem uma pergunta central, que é como modelar a rede elétrica como um grafo. E a partir dessa representação, identificar nós, arestas, críticas e avaliar a robustez central da malha diante de falhas aleatórias e ataques direcionados. Além disso, nós temos o objetivo de modelar uma rede elétrica como um grafo e as suas aplicações, né? Dando continuidade, olhando mais com um objetivo mais específico do que nós buscamos nesse trabalho, primeiramente é construir um grafo a partir do dataset fornecido a nós, né? Primeiramente, caracterizar a sua estrutura, é, construir métricas de distribuição, de graus, de componentes de conexão, diâmetros, distância média, coeficiente de agrupamento, né? Em seguida, calcular as métricas de centralidade, como bring, between, disclose, para identificar quais os vértices são potencialmente mais críticos para o funcionamento da nossa rede, né? E também buscamos identificar as articulações, arestas de corte, analisando a conectividade da malha, como ela pode mudar quando certos elementos são removidos, né? E por fim, a gente vamos simular falhas aleatórias e ataques direcionados para uma maior centralidade. E a partir disso, colher resultados, né? E criar pontos de melhoria e um plano de ação para determinada ação. Bom, professor, nosso trabalho ele se apoia em uma base teórica já consolidada em redes complexas, né? O modelo de Watt-Strongs mostrou que muitas redes reais, incluindo os Power Grids, têm uma propriedade de small words. Elas combinam um alto coeficiente de agrupamento com pequenas distâncias médias entre os nós, né? Já o estudo de Jong Barabasi, ele fala sobre as redes Scarlet-Free, que mostram que esse tipo de rede costuma ser robusta a falhas aleatórias, mas muito vulneráveis a ataques direcionados de nós de alta centralidade, né? Como eu comentei no slide passado, nós buscamos realizar um estudo. Mediante isso, criar planos de ações com base nos dados coletados dos nossos datasets. Bom, professor, eu então fiquei aqui com a parte número 3, que é relacionada à modelagem. Eu desenvolvi um código relacionado ao dataset que o senhor disponibilizou para a gente no início da disciplina, e em seguida, eu também, considerando que o senhor requereu da última aula, eu desenvolvi também, eu busquei um outro dataset da internet para fazer essa análise. Aqui nós temos uma informação relacionada a esse primeiro dataset.
Aqui nós temos relacionado ao segundo e uma breve comparação. Eu gostaria de demonstrar rapidamente para o senhor em relação ao código, tá? Tudo que está dentro dessa pasta core já está tudo no GitHub e isso aqui está relacionado à parte de back-end, enquanto UI nós temos aqui a parte de front-end, certo? Bom, utilizando aqui o Vercel, eu gostaria de apresentar, então, a análise efetiva da nossa rede elétrica. De uma visão geral, dentro do dataset topológico, nós temos aqui que a nossa rede é esparsa, com um grau médio de 2,67 e forte predominância e poucos nós conectados. Nós temos aqui, no ponto de articulação, 1.229 total de ponto de articulação da rede, indicando uma vulnerabilidade significativa caso esses nós falhem. Relacionado aqui aos papéis dos nós, nós temos que 1.226 são consumidores, que são relacionados ao grau 1, que são aqueles graus sync, os vértices sync, né? Depois nós temos os geradores, que são 81, relacionados aos hubs, igual ou maior que 8, o grau. Os transformadores, que são 1.016, que são relacionados a graus 4 e 7, que são críticos. E linhas de transmissão, que são 2.618, que são relacionadas a grau baixo e baixo clustering. Esse grafo, ele é considerado... É importante também mencionar que essa é uma inferência heurística baseada puramente em topologia. O dataset original, ele não contém metadados sobre função real dos nós. Esse grafo também ele é considerado um não scale free, porque o que o torna pouco resistente a ataques dirigidos. Quanto às comunidades, nós temos aqui que foram encontradas 43 comunidades, e com modularidade muito alta, de 0,93 aqui, indicando blocos bem definidos na rede. Relacionado às métricas de centralização, nós temos aqui o Bitwins, que de 0,28 aqui, máximo, enquanto a média é extremamente baixa. Aqui nós podemos também visualizar os grafos em 2D, a gente pode mexer eles aqui. Em toda essa apresentação, você vai verificar que tem pontos de grafos específicos, tá certo? Quanto à análise de vulnerabilidade, nós temos aqui que 17 nós têm a maior zona de risco da rede, porque eles acumulam um alto grau, um bitwins, uma percolação e também relacionado ao ponto de articulação. Então, esses 17 graus aqui, 17 nós, perdão, eles são os que têm maior importância, que rompem toda a rede. E aqui também, novamente, é possível verificar esses grafos de forma dinâmica. Relacionado ao nosso novo dataset, relacionado ao ataque, o ataque mais efetivo, considerando a média, seria o relacionado a grau, que é o amarelinho aqui. Nós temos um nível de robustez média e o ataque aleatório de 23,8% relacionado a essa estratégia de mais eficaz de grau. Relacionado ao nosso novo dataset, ele é um conjunto que traz um panorama um pouco mais dinâmico, de 10 nós, com 1.000 timestamps, conforme eu havia comentado. Aqui nós temos uma animação referente a esse grau, que demonstra quando se trata de vermelho, significa que o grau está mais importante, e ao mesmo tempo, chegando até o verde, né, usando o PageRank, e da mesma forma aqui relacionado às arestas, que quanto vermelho significa um fluxo intenso, até chegar ao azul, que é o fluxo mais baixo. Relacionado ainda a esse grafo, nós temos que esse grafo, ele, na análise de falhas e estabilidade da rede, nós temos que ele revela que 93,3% de todos os instantes analisados são estáveis. E a correlação entre essa falha e instabilidade é de apenas 26%, mostrando que a instabilidade é causada também por sobrecarga e desequilíbrio estrutural e não apenas por falhas explícitas. Mas aqui embaixo nós temos a parte de comparação entre esses dois datasets, tanto o topológico quanto aqui o dataset novo. A comparação direta é impossível, considerando que eles têm naturezas completamente distintas. O dataset original ele apresenta uma rede continental altamente esparsa, e já o dataset temporal ele representa um subsistema complexo e denso.
as métricas são naturalmente muito maiores. Assim, a diferença de grau, densidade, centralidade e vulnerabilidade decorrem de escalas, propósitos e comportamentos completamente diferentes. Para ter uma comparação um pouco mais real, nós também fizemos a normalização, eu também fiz essa normalização desses dados aqui embaixo. Bom, professor, para o método de solução, a gente desenvolveu uma ferramenta utilizando o framework Electron. O backend ele foi feito em Python, utilizando a biblioteca NetworkX. E o grafo e a solução ela foi desenvolvida para o grafo não direcionado. As arestas elas foram modeladas como linhas de transmissão e os nós eles foram divididos entre geradores, transformadores e consumidores. Bom, aqui está um breve passo a passo da heurística de recomendação de conexões, que é basicamente o coração, por assim dizer, da nossa aplicação. Aqui estão os dados de entrada, aqui o 2 ele é o primeiro passo, que ele gera um conjunto de candidatos para as novas conexões, removendo os vizinhos atuais, o próprio nó e os nós críticos. Depois disso ele faz um filtro de super hubs, para poder evitar reforçar hubs que já são gigantes e criar pontos de falha ainda maiores. Depois ele faz esse filtro aqui, para poder evitar nós que receberiam conexões de mais de uma única vez. Ele faz isso para impedir explosões de grau e manter a distribuição de carga equilibrada. Depois ele faz a separação por componente, dividindo em duas listas. A primeira é com nós que estão em outra componente e a segunda lista são nós na mesma componente. Ele faz isso para reconectar componentes isoladas e aumentar a resiliência geral. Depois ele faz o cálculo de métricas, né, a distância geodésica, o quão longe o nó está. E também mede o clustering para ver quão coesa é a vizinhança. A justificativa é porque quanto maior a distância, mais caminhos alternativos e quanto maior clustering, maior a estabilidade local. Depois ele faz um ranqueamento, ele ordena os candidatos, o primeiro os nós de outros componentes, depois o nós da mesma componente. Os critérios para ordenação são a maior distância e o maior clustering. E por último ele faz a seleção final, ele seleciona os K melhores candidatos e retorna até K sugestões de novas conexões. O K que a gente definiu foi K igual a 3, porque ele é mais realista e evita custo excessivo, já aumentando significativamente a robustez da rede. Daí, de saída, o que a gente vai ter desse protótipo vai ser um grafo otimizado com a criação de novas arestas. E a gente também tem uma parte para avaliação, em que a gente simula as métricas e compara a rede original com a rede otimizada. Isso aqui é o protótipo de otimização. Eu já rodei essa parte da otimização, porque ela está demorando um minutinho para rodar. Você basicamente carrega o seu arquivo aqui. Ele vai te dar a métrica do nó original, o nó otimizado, as novas ligações totais. E aqui ele vai te dar as ligações por categorias. São aquelas mesmas categorias que a Daniela tinha separado no diagnóstico dela. Daí aqui embaixo ele também permite que você faça o download do grafo otimizado. E também as novas ligações elas estão limitadas para não sobrecarregar a tela. Daí você vem aqui e executar a simulação. Aguarda um pouquinho. Ele vai te dar o resultado. Ele está simulando só 50 falhas em cada um dos grafos para poder ser mais rápido, porque, se eu não me engano, são 196 pontos que a Daniela tinha mapeado no total. Daí isso levaria um pouco mais de tempo para se processar aqui na simulação. Daí ele dá para você os componentes, né, quantos componentes existem, a maior componente, o número de arestas e o número de nós. Esses dois aqui eles não vão mudar. Mas aí, como ele pega aleatoriamente os pontos, ele trabalha dentro daquele grupo que a Daniela definiu. Porém, na hora de simular, ele pega aleatoriamente. Então, se você clicar aqui de novo, você vai ver que os valores eles vão mudar aqui. Ó, continuamente. Daí, o que acontece? Para poder avaliar, tem que olhar esses dois aqui. A diferença do primeiro ela tem que ser sempre negativa e a do segundo tem que ser sempre positiva. Significa que o grafo otimizado ele está mais eficiente do que o grafo original. Daí, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que há uma limitação nisso, porque a gente está trabalhando só nos pontos que a Daniela mapeou, a gente não está considerando a rede toda. Daí, pensando nisso, eu fiz essa outra ferramenta aqui. Ela foi baseada nos algoritmos de dois conectividade.
ela tenta deixar o grafo 2 conexo, só que trabalhando somente localmente. Porque numa rede de energia não tem como você reestruturar toda a rede para poder deixar ela 2 conexa. Isso seria muito caro, seria difícil de fazer. Daí você seleciona o seu arquivo aqui, você clica em rodar o diagnóstico, ele vai te dar um breve diagnóstico de como está o seu grafo. Você clica em recomendações aqui, ele vai abrir essa abinha aqui, vai te dar algumas recomendações. Daí você vem aqui em otimizar a rede, você clica nela. Eu já cliquei porque como ele trabalha no grafo todo, ainda que localmente, ele não muda os componentes de lugar, ele demora um pouco, ele está demorando 10 minutinhos para rodar, porque o grafo ele é grande. Daí ele te passa as informações aqui do grafo novo que ele gerou. Antes tinha 1.229 pontos de articulação, depois tem 0. 1.611 pontes, depois tem 0. 6.594 total de arestas. E aqui o total de arestas do novo grafo ele aumentou, né, para 3.639, como eu disse. É o ideal matemático, mas no mundo real isso seria financeiramente inviável ou extremamente caro, né? Meu nome é Rafael, vou falar um pouco sobre alguns resultados que nós encontramos, né, na análise do dataset original fornecido e também daquele que nós inserimos nesse trabalho. A gente começa com a análise topológica e as simulações que revelaram, né, vulnerabilidades críticas na malha elétrica estudada. Nós encontramos elevada proporção de pontos de articulação, né, quase um quarto da rede, né, baixa clusterização local, o que significa que há pouca coesão entre vizinhos, né, entre grupos próximos, uma forte dependência de nós, né, com alta de betweens, né, os gargalos de fluxo que limitam de alguma forma a passagem da rede, né, do volume de energia necessário, né, e uma vulnerabilidade acentuada a ataques direcionados. Um ataque aleatório provavelmente não afetaria a rede de forma significativa, mas um ataque direcionado aos hubs certos, com certeza seria um problema, né, que poderia aí, dividir a rede em duas ou mais partes, né, fragmentando todo o sistema. E aí, a partir de tudo que nós estudamos em teoria dos grafos, nós temos, né, algumas situações que podem, de alguma forma, mitigar, né, possíveis problemas na rede. Primeiro, consiste aí num reforço topológico da rede, né, a partir da criação de conexões alternativas entre subestações, transformadores situados principalmente nas regiões mais críticas. Né, a inserção de novas arestas ela vai, de alguma forma, reduzir a dependência de caminhos únicos e diminui, né, a fragmentação causada pela perda de nós essenciais. Esse procedimento ele é particularmente relevante para pontos de articulação e para vértices que concentram rotas de fluxo, né, os quais devem ser priorizados, né, numa etapa de reconfiguração da nossa malha. Em complemento, sugere-se o aumento do coeficiente de clusterização através da implementação de ligações laterais, né, entre vizinhos próximos. Essa medida fortalece a coesão local e melhora a redundância, né, reduzindo aí os gargalos estruturais que a rede possa ter. Né, a descentralização dos hubs também deve ser considerada, a fim de evitar sobrecarga de vértices de alto grau e mitigar, né, a vulnerabilidade relacionada a ataques direcionados, né, que nós comentamos há pouco. Em termos operacionais, a análise evidencia altos níveis de estabilidade, né, mesmo na ausência de falhas, indicando, né, a necessidade de monitoramento contínuo da carga, também da tensão e fluxo de potência nessa rede. A recomendação seria a adoção de sistemas automáticos de redistribuição de carga, né, além de mecanismos preventivos para correção de sobrecargas recorrentes. Essa estratégia pode ser útil para evitar, né, o risco de apagões e limitar aí a possibilidade de falhas em cascata em toda a rede. Por fim, né, recomenda-se o planejamento de manutenção e expansão, né, que seja orientado por métricas topológicas e operacionais, priorizando, né, as regiões que tenham maior impacto potencial sobre conectividade. Né, o protótipo que nós desenvolvemos
ele demonstrou resultados favoráveis, né, ao propor novas conexões, reforçando, né, a utilidade de ferramentas computacionais, né, aqui entra, né, a teoria dos grafos, né, como suporte à tomada de decisão de concessionárias de energia de um modo geral. Né? Então, tudo indica que o uso, né, correto desse protótipo pode, de alguma forma, colaborar para a melhoria, né, e eficiência da transmissão de energia. Daí, professor, com relação às conclusões, né? A rede original ela é extremamente esparsa, com 1.229 pontos de articulação e 1.611 pontes. Após o protótipo, ela conseguiu mais 622 conexões. As pontes elas foram reduzidas de 1.611 para 780 e o grafo se tornou mais conectado e mais resiliente. Além disso, também tem a versão baseada em 2-conectividade, que ela gera para a gente um grafo totalmente conexo e com uma máxima robustez estrutural, ou seja, o ideal matemático do grafo.